Boa tarde. Eu sou Washington Jaguriçá, Pajé, Pancararu, ao Pará. O povo indígena, são os originários desse território, né? A gente fomos tirados das nossas margens do rio, né, do Alpara, e, como diz assim, a gente não teve nenhuma indenização quando nosso povo foi retirado dessas margens do rio. E a gente vivemos em áreas, né, em cima de serras, e a gente não temos a oportunidade, através do governo, de ter água encanada dentro das nossas áreas, né? E nenhuma adutora tem dentro, assim, para abastecer e também fazer irrigação na nossa área, que são desintrusadas, e outras que estão ainda em processo de demarcação, né? Então, o que a gente estamos aqui pedindo, né, é que toda a população e sociedade desse município de Petrolândia, como também do município de Jatobá, porque até um carro-pipa que a gente vai lá pedir dentro de uma prefeitura, a gente não somos escutados, né? Às vezes, com muitas caminhadas dentro de uma prefeitura, às vezes é que, através de estar lá pedindo e batendo na porta, é que vai lá um carro-pipa para abastecer, né, uma cisterna. Então, para a gente que somos o povo originário daqui desse município, do município de Tacaratu, de Petrolândia, para a gente é uma decepção, e a forma como os políticos fazem a rejeição. Então, era isso que eu queria pedir para vocês, ter mais atenção com as comunidades indígenas daqui da nossa região, porque a gente somos humanos também. E obrigado a todos. Muito obrigada, Washington. Agora o Birajara, por favor, vem aqui na frente com a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde ao governo. Boa tarde aos agricultores que, por sua luta e sua força, trouxe o governo aqui hoje. Boa tarde a meus parentes, Pancararu. Em nome do governo, eu saúdo também assessor dos povos da Secretaria do Ministério dos Povos Indígenas, o cacique Marcelo, meu amigo Ivo, representando a FUNAI, meus parentes do Angico Pancararu e todos os pancararus. Queria dizer o seguinte: nós do povo Pancararu, que fomos os primeiros, hoje passamos sim por dificuldades. Sou liderança do Angico Pancararu, conhecido como Capitão, que está no meio do Cinturão Verde. Hoje nós não temos nossas terras demarcadas, homologadas, nem acesso ao perímetro irrigado. E nós somos os primeiros, nós somos os originários. E ali, naquela água, naquela terra que a gente escolheu para nossos filhos ficar e viver. Quero que o governo, os que representam o ministério, o que vão levar nosso recado para Brasília, lembre do nosso povo, lembre que em Petrolândia tem povo indígena, tem um povo Pancararu. Lembre da nossa história, lembrando também do meu povo da terra homologada, entre Serras Pancararu e Pancararu Mãe, um povo que mora a 3 quilômetros do Rio São Francisco e hoje ainda depende do carro-pipa para beber um copo d'água. Isso é incrível, isso é inaceitável. A gente vê o governo transportar canais para outro estado, enquanto seu povo originário depende da política do carro-pipa. Que vocês vejam isso, meus irmãos. E digo mais, o presidente Lula, nosso presidente nordestino e pernambucano, quando assumiu, disse que ia, sim, reativar
as obras que estiveram paradas lá dentro do nosso território Pancararu, entre Serra, que passa dentro dos 3 municípios, Petrolândia, Jatobá e Itacaratu. Tem uma obra de milhões parada. 50% da obra está lá, mas o povo ainda depende do carro-pipa. Leve a nossa mensagem para o presidente Lula. Diga que aqui tem nordestinos sofridos, tem povos originários, tem agricultor. E aqui eu também estou ao lado dos agricultores desse perímetro, do meu município de Petrolândia. Homens que levam o sol o dia todo na cara do pé rachado. E aí vejo eles, pais de famílias, é quem traz o progresso para as pequenas cidades, vendo sua fruticultura morrer. Senhores, uma fruticultura passa de 4 a 5 anos para poder produzir. Vocês entraram dentro dos perímetros, praticamente não tem mais nada. Que o governo entenda que nós produzimos para o povo brasileiro, porque se fosse o agronegócio que exporta e não deixa alimento aqui, eles já tinham feito uma ação. Entendo e também observo que quando teve as enchentes no Rio Grande do Sul, teve rapidamente uma sessão para que socorresse aquele povo. E também trago meu coração de esperança que tinha que ser feito. Vejo uma corrida insana para controlar as queimadas do país. Tem que controlar. Mas o povo de Petrolândia e do Perímetro Irrigado estão passando necessidade, estão deixando de honrar suas contas, estão deixando de trazer o progresso para o município, que isso não fique só numa mesa de negociação e que traga solução para esse povo que luta todo dia para deixar o Brasil melhor. Era só isso. Digo ao povo que avance e não desista. Nós dos povos indígenas estamos com vocês. Muito obrigada, Ubirajara. Mais alguém quer falar? As nossas inscrições já acabaram. Mais alguém? Levanta a mão. Lembra... Quem quiser falar, já vem aqui para frente, espera a fala do próximo. Se apresente, por favor. Eu sou Luiz Antônio, estou presidente da OAB subseccional de Petrolândia. E o meu pedido é exatamente à mesa, de que quando estiver pronto esse relatório, que seja dado vista a gente, que eu, como fiscal da lei e da ordem jurídica, principalmente, das garantias fundamentais, nós precisamos verificar se verdadeiramente aquilo que está sendo posto é possível de ser legalmente cumprido, para que nós possamos, por intermédio de uma comissão que nós estamos formando, podermos cobrar o governo e trazer para esse povo verdadeiramente garantia, não tão somente promessa. Esse é o meu pleito. Muito obrigado. Por favor, se apresenta e toma a palavra. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Estela Kiduti. Eu estou aqui como presidente do Apolônio Salles, do Distrito Apolônio Salles. Na verdade, eu só queria tirar uma dúvida, porque todo mundo sabe que todos os projetos aqui de irrigação têm problemas. Claro que alguns têm mais, outros menos, mas eu percebi aqui da mesa que o Apolônio Salles, o Barreiras 1 e o Barreiras 2 não vão ser visitados. Eu acho que talvez, porque as pessoas acham que o Apolônio Salles, o Barreiras 1, não tem problema. Tem, como todos os outros. Pode ter mais ou pode ter menos alguns, mas todos têm. Então, até então, eu estava com a programação, aguardando a visita, mas eu percebi que pela mesa e por algumas informações assim, que eu fui pegando no ar, que não vai ter visita amanhã para esses 3 projetos. Então, eu fico muito decepcionada, porque eu vejo pelos meus colegas, até dos outros projetos, que é como se esses projetos não tenham problema. Tem. Pode ter menos? Pode. Mas por quê? Porque no abandono do governo,
no abandono do governo, Codevasf, ou seja lá quem foi, os produtores desses projetos não deixaram abandonado. E os demais, eu acredito que sim, que nem tem projeto mesmo que abandonou o seu. Então, hoje eu vejo como isso um descaso. E eu não aceito vir pessoal do governo de Brasília e não visitar esses 3 projetos, ou seja, 2. O próximo, por favor. Se apresente e tome a palavra, por favor. Obrigado. Pessoal, meu nome é Isvon, para aqueles que não me conhecem, boa tarde a todos. Eu faço das minhas palavras de Estela. Eu sou do bloco 1, Isvon. Isvon. É um nome diferente, né? Meio estranho. Eu sou do bloco 1 do Barreiras 1, no caso. E a gente também está aguardando uma visita do pessoal do governo, para representantes do governo, para a gente mostrar a nossa dura realidade da nossa situação, do nosso projeto do Barreiras 1. Né? Temos lá 30 anos de funcionamento desse projeto, está lá totalmente sucateado, a gente está a duras penas mantendo, não só eu como representante, mas como outras pessoas também que me ajudam lá. Eu pediria, por gentileza, o pessoal que está na porta, principalmente as organizações como o Polo e demais, para que pudesse sentar, porque está tendo uma conversa alta e está atrapalhando a reflexão do amigo. Por favor, Dionísio, bota o pessoal para sentar, por gentileza. Então, como eu estava falando, pessoal, eu gostaria que vocês fizessem essa visita para vocês verem a dura realidade da gente, do nosso projeto. Que hoje a gente, como eu sou um dos representantes, não só eu, mas a gente vem em uma luta grande lá com as cobranças, e a gente tentando fazer com que não pare, porque a gente depende disso, a gente depende do nosso projeto, a gente quer segurança, trabalhar com segurança no nosso projeto. Hoje em dia o agricultor não tem segurança de que vai investir na sua roça e, de repente, na sua propriedade pode faltar a água, que é o principal. Né? O setor energético da gente está defasado nas nossas EB. Então, é como Estela falou, eu gostaria muito, e até é uma exigência, um pedido, um apelo da gente, para que vocês amanhã vão até lá no Bloco 1 também, façam a visita, como fizeram hoje no Comandantes, no Barreiras 1 e no Apolônio Salles. Ok? Tá certo? É só isso, gente. E, gente, essa é a hora. Não fiquem tímidos, não fiquem com vergonha, não. Essa é a hora da gente estar de frente do pessoal do governo. Essa é a hora da gente, já que cobram tanto da gente, que somos quem fica lá em frente na batalha, agora é a hora de vir até aqui e falar. Tá certo? Então, boa tarde. Boa tarde, gente. Meu nome é Maria Heloísa Soares Araújo, sou filha de ressentado, sou quilombola, mulher negra que luta pelos seus direitos. Estou aqui para falar por 2 causas, os quilombola e os ressentados. No bloco 2, a gente sofre falta de água. Água tratada a gente não tem direito, viu, gente? Eu moro no local, tenho que sair, distância para beber água. Isso é horrível. Queremos também falar sobre as terras que a gente planta, amanhã depois, ou quando a terra não está prestando, ou então faltou água, perde plantação de melancia. E aí, quem vai salvar os agricultores? Quem? Também quero falar o direito das nossas terras quilombolas, gente. O direito à água, o direito à energia, viu? Que a gente também não estamos tendo. Lula, olhe para o seu povo. Tive o maior prazer por votar por 2 vezes nele. E tenho a certeza que depois dessa audiência que está acontecendo, isso vai ser resolvido. A voz do povo vai ser escutada, gente. Não tenham vergonha, não. Vamos lutar. Porque a gente lutou, foi muito. A luta começou com meu pai. Está ali sentado. E eu vim aqui para falar para o povo. Porque é vergonha.
Eu vejo meu pai lutar e eu não poder dar a mesma coisa à minha filha, porque está se acabando. Está se acabando. E a gente tenta. Amanhã depois vai ser resolvido. Quando? Só peço isso. Escutem. Resolva. Não bota dentro de uma gaveta, não. Porque nós temos filhos para dar um futuro. E muito obrigado. Boa tarde, me chamo Mônica Caetano, gostaria de saudar a mesa, saudar todas e todos presentes e dizer da necessidade que os perímetros e o sistema Itaparica no todo carece de ações emergenciais prontas, desde logo, por compreender do descumprimento do acordo de 86 pela CHESF, que a mesa traga para essa discussão a principal responsável pelo sistema da forma que está atualmente, pela sua negligência e depois da sua privatização, de não contribuir mais para as ações pontuais dentro do sistema Itaparica e dizer que da situação atual, que o projeto, que os números não mentem, o tanto que já se produziu, e se tem a vontade de gerar renda, emprego, trazer recursos financeiros para o nosso município, eu creio que é um dos principais pontos, a principal responsável ser chamada para essa mesa de diálogo e os retornos financeiros com a revitalização do sistema, assim como também a regularização fundiária, é necessário que seja muito bem pontuado como um dos pontos principais nessas discussões. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Cícero Abraão da Silva, sou agricultor, sou presidente da Associação Quilombola, mas hoje eu estou aqui como agricultor contar o que acontece no nosso projeto Bloco 2. Lá está uma precária. O lote é tudo encharcado. Quando é tempo de inverno, só trator traçado entra para puxar um coco da roça. Que outro não entra, outro transporte não entra, não. Quando às vezes sinal, quando tem um inverno, não tem condição de nós tirar nossa exportação, que às vezes sinal, não tem mais vicinal. Aí é isso que eu trago aqui para vocês, sobre a drenagem dos lotes. Depois que vocês fazerem a drenagem, tirar todas as pendências, vou falar na língua do agricultor, todas as pendências, nós negociamos o que o sindicato está com a pauta aí para negociar, o sindicato e o polo. Mas enquanto vocês não tirarem essas pendências, nós não abrimos mão de querer nossos direitos, que nós conseguimos em 86. E muito obrigado. Mais alguém vai se manifestar, vai falar? Gostaria de se inscrever? Seu nome? Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Silene Silva. Desculpa a fala, eu estou um pouquinho gripada. Eu queria dizer a vocês que, do mesmo jeito que vocês se programaram para vir para cá, a gente também passou a semana todinha se programando para que vocês pudessem fazer a visita no nosso projeto, né? Há mais ou menos um mês, a gente teve uma grande dificuldade lá no Projeto Barreiras, porque um dos motores queimou e a gente teve que correr atrás dos produtores para juntar o dinheiro, comprar peças em Recife, comprar peças em Petrolina, chamar o torneiro, tudo, para manter o projeto. E a gente vai manter o projeto. O que a gente está precisando é da revitalização, da tubulação e das jutoras. Porque trabalho, todos nós agricultores trabalhamos para manter tudo. A gente tem plantação de coco e principalmente as hortaliças nesse tempo. Foi muito difícil. O pessoal perdeu muito, por conta que a gente tem 3 bombas e só estava funcionando 2. E as outras não estão bem também, não. A tubulação está péssima. A gente trouxe a filmagem também
da Agrovila 2, que estourou o cano hoje. Está difícil, os meninos que trabalham na EB7 e na EB6 estão todos lá trabalhando para ver se pode soldar esse cano, para amanhã ter água para aguar a produção. Então, é muito difícil. Do mesmo jeito que um projeto tem dificuldade em uma coisa, o outro está com dificuldade em outra. O rapaz falou aqui também com relação às chuvas, que fica tudo alagado. Lá também fica tudo alagado, né? Aí é muito difícil. A gente está esperando isso há muito tempo, que vocês pudessem vir aqui, ver nossas dificuldades e, com isso, poder ajudar de qualquer forma. Não estamos aqui para brigar com ninguém, não. Tem dedos que precisam ser apontados para alguém? Tem, mas isso não vai fazer com que as coisas aconteçam. A gente tem que se organizar para conseguir o melhor para todos os projetos do sistema de Itaparica. Muito obrigada a todos. Mais alguém, se quiser fazer a fala, por favor, vem aqui na frente. Ninguém? Com a palavra, Luiz. Boa tarde, turma. Gostaria de saudar a mesa em nome do padre aqui. Gostaria de saudar as pessoas que estão presentes aqui, principalmente as mulheres, mais uma vez, estão de parabéns. Hoje tivemos a oportunidade de ser acompanhado pelo governo, onde fomos fazer essa frente, onde fomos mostrar as situações que se encontram. E na oportunidade que a gente vinha dentro do carro conversando com o Fábio, existem problemas aqui no perímetro de Comandantes, Petrolândia, Barreiras 1, Barreiras 2. Existem problemas a curto e emergencial, existem problemas a médio e a longo prazo. Só que temos que, o mais rápido possível, até falei para ele, olha, tu tem que fazer alguma coisa, vai chegar lá no Ministério, porque a situação da EB5 e EB4 não se tem condições mais não. Fiquei muito feliz quando vi o pessoal ali da saúde, mostramos as situações das águas que se encontram, o consumo humano do pessoal, né? Uma situação difícil demais, difícil. Espero que tenha alguma solução, mas, como disse meu amigo Natan, não podemos deixar a Chess de lado disso. Principalmente porque quer titularizar os produtores de Petrolândia numas situações que vocês viram hoje. Lotes encharcados, pessoas com lote passando necessidade. Não é justo um agricultor familiar viver de Bolsa Família. Vocês viram o caso até de depressão. E a gente tem muita fé e acredita que esse governo foi o governo do diálogo. Inclusive, minha prima perguntou, você acharia, Puf, que se fosse no governo anterior você entraria lá dentro? Foi bem tratado todas as vezes. Então é por isso que a gente acredita muito nessa comitiva que veio, que tem uma solução para isso aqui. Agora eu peço também, encarecidamente, que o governo federal, o que ele puder e tiver acesso, que chame o estado de Pernambuco. A governadora Raquel Lira, meu Deus do céu, bicho. Ela parece que tem medo de perímetro. Acho que aqui tem guerra, A gente convida, poxa, eles tiveram até Petrolina, não tem coragem de acompanhar. Então, o que vocês do governo federal tiver acesso, o mais rápido possível é convocar a Chess, governo do estado, para se resolver essa situação. Hoje vocês viram um pouco. E eu queria, meu amigo Fábio, que você revesse e visitasse o Apolônio Salles, o Barreiras 1, Barreiras 2. O Apolônio Salles tem 4 quilômetros de distância. Até o pessoal fica até restringindo, achando que a gente... você está convivente porque o governo não vai. Não, não sou eu, não. Eu já venho nessa luta, eu consigo dizer até em grupo de WhatsApp. Eu deixo de fazer coisa minha para pegar uma briga dessa. Se eu fosse um cara egoísta, meu lote não tem água, não. Eu ia lá amanhã, tenho condições de furar um poço. E os demais que não tem, morresse. Mas não, estou do começo ao fim, correndo atrás, levando piada às vezes, tudo. Não estou afim de não vir para cá porque quero me aparecer, não. Esse ano é ano político, já fui candidato, eu nem quis. Estou à frente de um distrito trabalhando voluntário. Viajamos para Brasília,
não posso esquecer, agradecer o pessoal do Barreiras 1 que colaborou, Apolônio Salles, o pessoal da EB5 com toda dificuldade. Então, queria que o pessoal também mais que sofre aqui, minha gente, venham para cá. Venham para cá, abrir o coração de vocês aqui, ver a situação. A hora é essa aqui, isso aqui é uma coisa que se vem tentando, tem o quê? 10 anos. A última mesa foi fechada no governo de Dilma, onde ela levou um golpe. E hoje ela volta para cá e é a oportunidade de vocês virem para cá e dizer o que estão sentindo. Quando a gente vai para o médico, você não chega no médico e diz, olha, doutor, estou com isso, isso, isso. Então eles aqui vão ser quem vão ouvir vocês. Venham para cá, não tenham vergonha não, falam o que vocês estão sentindo. E não se sabe quando terá uma chance dessa não. Valeu? Muito obrigado aí a todos e vamos à luta. Como é que está a questão, ou alguma discussão acerca do distrito de irrigação aqui? Existe essa discussão ou não existe? Ou se existe, em que nível está? Ou como é que está o grau de organização sobre isso? Assim, porque, veja só, as características dos perímetros de irrigação, pelo que a gente viu durante todos esses dias, todas as características, predominantemente, eles são semelhantes. De um para o outro, muda pouca coisa. Não é? Você tem uma característica de determinado aspecto, o outro mais. Assim, mas aqui aí a gente viu, né, hoje, mas com relação aos outros, né, como é que está, no caso, essa discussão aqui em Petrolândia? Nos outros a gente conseguiu identificar bem, tá? Mas aqui eu estou sentindo essa necessidade sobre isso, entendeu? Gente, nós estamos aqui, veja só, olha só, vamos lá. A gente veio de Brasília para cá, nós estamos há uma semana, estamos aqui ouvindo vocês, dialogando com vocês, cada um tem o espaço de vir aqui e comentar, e falar, emitir a sua opinião, tá certo? Então, isso, vale salientar, isso não é fácil. Veja a quantidade de gente que veio para cá. Eu vim para cá, eu tenho um monte de coisa, tá, lá no Ministério, tá? Se nós estamos aqui é porque, primeiro, o governo tem um interesse, né, primeiro, de dialogar, de ouvir, né, porque cada um aqui tem um monte de responsabilidades. Então, a primeira coisa, vocês precisam ter a clareza, é que nós estamos aqui com um objetivo. E o objetivo é o quê? Dialogar com vocês, ouvir vocês. Tá certo? O fato da gente Companheiro, vamos abrir então, as falas, depois os ministérios se colocam, por favor, por gentileza. Sim, aí, por isso que eu estou fazendo essa informação, solicitando informações mais técnicas, entendeu? Para que a gente possa ter um dimensionamento. Vai ter esse momento. O Fábio só quer colocar uma... Não? Não, gente, vamos fazer essa dinâmica assim. A gente se inscreve, se não tiver outras inscrições, a gente passa aos ministérios que podem se esclarecer, tirar dúvidas, mas vamos só seguir o rito, entendeu? E aí a gente pode ver se tem outras inscrições, só para a gente não atravessar e garantir nosso tempo também, que tem todo mundo muito o que fazer. Boa tarde a todos. Eu vim para fazer uma colocação, ela é muito importante eu colocar nesse momento. Eu sou Paulo, do projeto de Comandantes, sou mecânico de bombas há 30 anos no projeto, conheço bem, porque 30 anos não é 30 dias, né? Eu vejo a problemática de todos os sistemas, especialmente a EB5 e a EB4, todos fizeram visita lá e sabem a situação, né? Então vocês vejam essa questão dos funcionários, em torno de 120 funcionários estão nessa situação, viu? Então, meu muito obrigado e vocês tenham uma boa tarde e façam um bom proveito dessa fala minha, porque é muito importante essa questão de segurança, viu? Obrigado. Pronto. Como eu estava falando ali, eu estou como presidente do Distrito do Apolônio Salles desde 2018. O Apolônio Salles, ele está, desde 98,
que o distrito do Apolônio Salles, ele é ativo desde 98. Então, hoje, o Apolônio Salles, e eu acredito que até outros, como o Fulgêncio, eu acredito até que os comandantes, que são mais recentes, eles estão aptos. Cada um tem suas diferenças. Os estatutos, a questão até dos tamanhos de projeto, mas todos estão aptos a funcionar. Em 2018, que foi quando eu assumi o distrito do Apolônio Salles, foi quando o governo abandonou pela primeira vez. E, mesmo assim, o distrito conseguiu manter o projeto funcionando durante 11 meses. Talvez não tenha sido da melhor forma, porque os próprios profissionais estavam irregulares, como meu colega acabou de falar agora. Mas conseguiu. Outra coisa que eu queria falar, em 2020, novamente, mais 3 meses. E agora, ou seja, só nos meus 2 mandatos já é a 3ª vez que isso acontece. É difícil? É. Outra coisa que o governo esqueceu de falar para esses produtores, o custo de manter um projeto desse funcionando. Mão de obra, operação, manutenção, tudo isso ele esqueceu. Esses produtores, eles sem ajuda do governo, eles não têm condições de se manter. Por conta do custo, porque é uns projetos de agricultura familiar, não é empresarial. A diferença é essa, entendeu? Tem condições de se manter? Sim, mas com a ajuda do governo. E uma coisa, talvez, que eu acho que o governo tem errado bastante, foi não ter botado o produtor para contribuir desde o início, com uma pequena parte, mas que tivesse botado ele para contribuir. Então, por isso, o produtor terminou um pouco se acomodando. Essa foi a questão. Demorou muitos anos, o produtor não se inteirou do custo que realmente um projeto desse custa, que é muito caro. 1 milhão para o sistema Itaparica é troco. Entendeu? Quando o povo diz, entrou 3 milhões, 15 milhões. 15 milhões para o sistema Itaparica não é nada. Sabe o que é? Não é nada mesmo. Porque eu sei, eu trabalho diretamente com isso. Como eu estou desde 2018 à frente do distrito, e eu busquei aprender, viu? Eu busquei. Eu não fiquei só na diretoria tentando me apresentar, não. Eu busquei aprender e sei quanto é que custa o conserto de bomba, a questão de mão de obra, tudo isso. Então, meus amigos, sem o governo, o sistema Itaparica não vai para frente. Agora, infelizmente, produtores, vocês têm que contribuir com alguma coisa. Entendeu? Com uma pequena parte, sim, mas que tem que contribuir. Me desculpe, eu sei que alguns podem ficar chateados com minha fala, mas a verdade é essa, tá certo? Muito obrigada a todos. Oi, pessoal. A gente não está em intervalo, não. A audiência continua. Acho que ainda estamos ouvindo as manifestações dos colegas. Eu gostaria de pedir à educação que todos prestassem atenção, que provoca ruído aqui para a gente também. Tá? Obrigado. Com a palavra, João Marcos. Boa tarde, povo abençoado. Gente, primeiramente, agradecer a todos vocês pela presença. Muito obrigado por vocês terem vindo para cá. A gente agradece porque é o seguinte, gente. Esse governo é o governo dos agricultores. Estou mentindo? Então, por quê? Por que eles não estão fazendo por onde? Porque vocês, nós, somos acomodados. Infelizmente, é a realidade. O protesto que teve na transposição, pouquíssimas pessoas daqui foram para lá. Isso é uma vergonha. Certo? Eu como empresário de Petrolândia, sou empresário de Petrolândia, filho e neto de agricultor, eu fui para lá levar os trabalhadores. E tinha minhas críticas no grupo. Pouquíssimas pessoas falavam em ir. Isso é uma vergonha. Olha eles aqui, ó, vieram de lá de Brasília, como o cidadão falou ali. Muitas coisas para se fazer lá.
Mas é obrigação do governo estar aqui. E é obrigação também do povo estar aqui. Olha a quantidade de pessoas que tem aqui. Cadê os agricultores, o restante? Estão em casa, assuntando, conversando, esperando diálogo, esperando o fuxiqueiro chegar lá. Esperando o fuxiqueiro chegar lá. Por que não marcar presença aqui para o governo filmar e mostrar que o povo está unido, não só pela língua, e sim presencialmente? Estou mentindo? Então, gente, vocês, muito obrigado pela presença de vocês. O governo Lula é o governo dos agricultores. Teve algumas conversas querendo embolar uma coisa com a outra, não tem nada a ver. O outro governo que saiu, todo mundo sabe muito bem a situação dele. Não estou falando a respeito de A ou B, de politicagem. Estou falando, o governo Lula é o governo dos agricultores, de você dialogar e lutar pelos seus objetivos, que é manter a agricultura em ordem. A quantidade de lote que tem abandonado é um absurdo. É um absurdo. Aí fica vocês em casa, vocês entre aspas, de braço cruzado, assuntando a vida, esperando o Bolsa Família chegar. Pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus, esperando a Codevasf resolver. Esperando a Codevasf resolver. Nós sabemos muito bem que também tem que ter emenda parlamentar. Para ter emenda parlamentar, o povo tem que cobrar dos deputados federal e estadual. E cadê o cidadão? Começa a aparecer agora. Mas mesmo assim o pessoal ainda com tudo braço cruzado. Futuque, cobre, vamos cobrar, que a gente votamos nele, foi para eles nos representar lá dentro. Assim como a gente votou em Lula, colocamos Lula lá dentro, para nos representar lá dentro. Certo? Então agradeço a atenção de todo mundo e que Deus abençoe todo mundo. E outra coisa também, vamos ajeitar o mais rápido possível esses lotes, porque, meu amigo, com fome e sede ninguém vai para frente não, viu? Muito obrigada, João Marcos. Boa tarde a todos. Eu me chamo Marcelo Viana, sou produtor do projeto Apolônio Salles. Vocês disseram aí que formaram essa comissão com gastos, não é isso? Um altíssimo gasto. E eu acho que vocês deviam visitar 100% dos peritos irrigados. Porque, tipo assim, se vocês formaram lá, se passou uma semana, passe 15 dias, passe um mês. Mas que visite todos por iguais. Não faça divisões de cor, não. Só um minuto. Pessoal, fica impossível a gente entender, e o que ele está falando é importante. Ele está fazendo uma provocação à mesa, e a mesa tem que escutar muito bem o que ele está colocando. Se a gente fica conversando outras coisas, se comprova a tese do que o rapaz falou antes dele. Continuando, vocês formaram uma comissão, como você mesmo disse, como é o nome dele? Fábio. Você tem um gasto, tem uma programação, e tipo assim, se vocês não visitarem 100% dos lotes, vai, na cabeça das pessoas, até para vocês dar uma resposta do governo lá, vai ficar um negócio falho. Você tem que visitar 100% para saber se você tem também argumento lá para o governo. Aqui, se ficar esse CEP sem uma visita, vocês formaram uma equipe enorme aqui de pessoas e vão chegar lá com uns assuntos meio que falhos, né? Eu acho que vocês deviam visitar 100% dos peritos. Vocês estão tirando estão se precipitando em conversas. Como ele citou aí, ele queria saber, quer dizer, para ele saber, ele tem que visitar. Se ele não visitar, ele não vai ter argumento para chegar lá e falar. Se chegar lá e perguntar, e o projeto Apolônio Salles, como é que está? Barreira 1 e 2. Vocês vão saber responder? Sem visitar? Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Admilson Nunes, não resido em Petrolândia, resido em Itacuruba. Tenho um lote de irrigação no projeto Brígidas Zé Preá e estou diretor de política da terceira idade da FETAP, de pessoas idosas. E por que eu pedi para a fala, desde o início do debate e do acompanhamento dos projetos, é sempre uma estratégia de ouvir a base, não é isso, Fábio? E a gente termina esperando que realmente a base se coloque, porque nós fomos para Brasília, nós sentamos com o governo, desde o primeiro momento com o Márcio Macedo, nosso ministro, do qual a gente constituiu e resgatou a mesa de diálogo.
Foi nesse debate, nessa construção, que a FETAP, a CONTAG, o Polo, os sindicatos e os distritos, estivemos em Brasília nesse debate. E qual era a nossa preocupação? Porque a primeira mesa, quando ela se encerrou e aqui já foi colocada, também teve esse debate de diálogo com a sociedade. Porque nós, do movimento sociais, que representamos vocês nas nossas instituições, nós vamos indagar o governo devido às ações e estratégias que acontecem aqui na base. Que aconteceu várias mobilizações, né, Fábio, e todos que estão aqui, para poder a gente chegar em Brasília e provocar o governo, mais uma vez, e o ministro Márcio Macedo nos atendeu com outros ministérios também, e instalamos a mesa de diálogo. Claro que demorou para poder a gente avançar, mas todo mundo sabe, e quando o governo apresentou o processo da reconstrução, é porque realmente reconstruir é pior do que começar a construção. Então, a mesa está aqui, e o ministro nos atendeu e nos confiou. Agora, o que é que o governo quer? O governo quer estar aqui para ouvir mais do que a liderança política, mais do que as representações políticas, que é a FETAP, é a CONTAG, é o distrito, é o Polo, mas também quer ouvir a base que não pode ir para Brasília. E isso foi importante eles estarem aqui. Agora, eu venho acompanhando também, não acompanhei toda a trajetória, eu não tive no Fugêncio e nem pude acompanhar hoje, devido às nossas agendas também. E a gente já vê o anseio da companheira Estela, que é presidenta de ministros, Fábio. Como estava na programação, e já foi citado, eu não sei como é que você vai encaminhar, mas eu acho que é importante, se não der para fazer a visita, porque você já suspendeu a visita, eu não sei como está, mas que no próprio protocolo que vem para a Bahia, é tão próximo aqui, de que forma o governo também possa ver, porque é o anseio das pessoas, e para a gente também, como mesa, a gente fica satisfeito que o governo realmente fez a visita e cumpriu o seu papel do diálogo, que não está deixando de cumprir. Vocês estão ouvindo atentamente. Ninguém, em nenhum momento, que o lugar que mais a gente demorou, já saiu quase à noite, foi no Brisbane, né, Thaís? Já escuro, mas todo mundo teve direito à fala. E esse é o momento importante. E nós queremos aqui também, Fábio, só já para encerrar a minha fala, dizer que tanto a CONTAG como nós da FETAP, que representamos os agricultores familiares, sabemos dos encaminhamentos, porque nós vamos voltar a sentar. Essa mesa está ouvindo, mas nós que estamos à frente dela como instituição e como governo, nós vamos voltar a sentar, porque o governo está fazendo seu diagnóstico. Nós temos o nosso debate e a nossa pauta. E nós vamos voltar a dialogar nesse anseio do que vocês estão colocando. E eu estou muito feliz, porque nada que a gente colocou lá em Brasília, vocês estão deixando também de dizer que é verdade. Nós não fomos inventar nem lá nem cá. O que está acontecendo com os projetos é aquilo que o governo já sabe e só está agora vindo em loco. A revitalização do nosso projeto, porque o desenvolvimento local passa por isso. Agora, precisamos também, já foi colocado aqui, a responsabilidade cabe às outras instâncias. Governo estadual, governo municipais e também a própria chefe, que ainda deve muito nesse reassentamento, principalmente aqui em Petrolândia, Fábio. Nós, à mesa, vamos ter que convocar, através do governo, trazer a chefe para debater, eu já dizia isso lá, a Márcio Macedo, porque não dá para agora a chefe se sentir como boa privatizada e deixar os problemas para tanto o governo federal, seja em qualquer instância, ou então a população resolver um problema que não é dela. Então, nós da FETAP estamos juntos, vamos continuar dialogando, debatendo, discutindo. Além do reassentamento, a gente viu os problemas que nós temos ao redor. Indígena, quilombolas, ribeirinhos, tudo isso são problemas sociais que cabe ao Estado resolver, mas nós estamos preocupados com o reassentamento, que é a base de desenvolvimento de toda a nossa região. Meu muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu não vou me alongar tanto, porque Admilson... Mas espera lá. Admilson já falou parte do que eu ia falar, que era com relação a todo o contexto. Nós estamos encerrando uma programação de uma semana, aonde nós acompanhamos. Programação essa que é uma conquista, você já disse. Mas é uma conquista deles, nossa, em conjunto, que foi com várias solicitações e um grande manifesto pacífico, ordeiro e resistente. Você já disse isso.
Mas isso é preciso ser revivido, porque um companheiro provocou. E olha que ele não é nem da nossa categoria, ele é um empresário e vem aqui reforçar. Então, é importante que cada um do que está aqui leve essa mensagem do que ele deixou, que isso para mim, como coordenador do polo, é muito importante, é fundamental. Mas eu pedi tanto, Fábio, foi exatamente para que fique esclarecido uma coisa. Estela, parabéns pela sua provocação. Eu estava preocupado se você não viesse falar. Porque é o seguinte, para que todos saibam, o governo, quando decidiu o período de visitas, do dia 16 ao dia 20, nos pediu um roteiro de programação. E nós fizemos esse roteiro em conjunto. O polo, com os seus sindicatos da base e os distritos. Porque nós temos um conhecimento panorâmico de todo o reassentamento da Taparica. E nesse roteiro que nós propomos, dizia Estela e todos mais, que as visitas iriam até o dia 20. Então, surgiu necessidades, a gente entende disso, de vocês reduzirem um dia, que fique bem claro aqui, reduzir um dia para as atividades em comum, por isso, Estela, que ficou um pouco sacrificada as visitas. E que, não, aí, exato, você fez o que eu estou aqui é esclarecendo que não é culpa do polo, não é culpa dos sindicatos e nem dos distritos. Eles estão aí, então, perguntem a eles. Agora, era obrigação minha, vim aqui esclarecer, porque vocês delegaram essas instituições, o polo, o sindicato, a FETAP e o distrito representar vocês. Se a gente não dissesse isso aqui para vocês ouvir, poderia ficar entendido por alguns que teríamos sido nós do movimento social. Não fomos nós que reduzimos essa agenda, tá, minha gente? Então, que fique bem claro. A segunda é dizer, obrigado a cada um de vocês que em todos os perímetros carimbaram as nossas falas que vocês mandaram nos dizer e que esse coordenador disse em Brasília. As nossas reivindicações. Eu não preciso de citar mais nenhuma delas, porque eu já disse lá que vocês autorizaram a me dizer e agora vocês carimbaram essas falas. Vocês não falaram nada mais, nada menos, como a Admilson já falou, do que a mensagem que nós levamos. Mas eles precisavam sim tirar essas provas do novo, se isso era verdade ou não. Então, eu acredito que vocês agora estão cientes do que a mensagem que nós levamos a Brasília é super verdadeira e quero agora agradecer, reconhecendo pelo empenho de vocês de terem vindo. Porque isso também para nós foi desafio como representante de instituição. Porque no último dia do nosso manifesto, muitos companheiros já desacreditados, eu já disse... Algumas vão mais nesse tom, né, do desabafo, da indignação, a outras vão num tom mais de articulação política e prestação de contas de algumas das organizações. Todas elas são extremamente legítimas. Uma mesa, quando o governo se propõe a abrir uma mesa de diálogos, é para escutar o que as pessoas têm a dizer no tom que tiver que dizer. Não há necessidade de pedir desculpa. O governo está aqui para escutar mesmo o que tiver que ser dito, né? Então, assim, eu vou pedir aos colegas, para passar a palavra aos colegas dos outros ministérios, antes de tentar também fazer algumas explicações, ajustes e esclarecimentos aqui, para a gente tentar concluir esse momento. Aí eu quero focar nessa questão de que a mesa não se encerra nesta atividade, né? Passar aos colegas dos ministérios para que façam algumas considerações também na projeção que tem da perspectiva que tiveram nisso, né? E também ajudem a gente a ir esclarecendo muito do que surgiu das comunidades que se colocaram. Então, poderíamos fazer uma rodada de cada um dos ministérios, colocar um pouco aquilo que pode contribuir, a sua visão. Podemos começar aqui na mesa com o Midir e a Codevasf? Bom, eu quero agradecer a cada fala, né? Muito emocionante, foi muito emocionante, né, ouvi-los. Eu já tinha vindo várias vezes ao Projeto Taparica. Não é pelo fato de estarmos em Brasília que nós não saibamos das dificuldades que os senhores passam. O nosso pessoal da Codevasf Petrolina sempre nos reporta. E eu vim com a missão de representar a Codevasf Brasília e o MIDR.
E o que me disseram lá, coloque-se à disposição em nome da Codevasf e do MIDR. Então, nós estamos aqui para ajudar no que estiver ao nosso alcance. Vocês, então, vão voltar com a operação de manutenção? Já foi dito aqui que existe um PLN, existem outras tratativas em andamento em Brasília e que nós estamos aguardando os desdobramentos, né? Algumas pessoas já nos conectaram, já nos contactaram para alguns apoios da superintendência aqui. Isso não é problema, mas as questões maiores, né, que não dependem só da Codevasf, nós estamos aguardando os desdobramentos. Mas contem com a Codevasf. Essa questão não é uma questão de A, B ou C, é uma questão federal, por isso essa mesa foi composta, por isso tantos ministérios, por isso tantas pessoas aqui representando diversas pastas, e com certeza eu tenho muita fé que esse problema vai ser sanado. Muito obrigada a todos vocês. Bem, pessoal, eu gostaria, primeiramente, começar agradecendo, né, a todas as falas que foram realizadas aqui. Eu acho que o conjunto de todas elas, não só aqui, mas em todos esses dias, juntando também com as observações que a gente vai tendo nas conversas, né, durante cada visita que a gente tem, cada conversa que a gente tem com irrigante, com filho de irrigante, a gente consegue capturar o brilho. Eu diria que é como se você conseguisse capturar o brilho nos olhos das pessoas no que se refere às expectativas que elas têm de resolver, de encontrar uma solução alternativa para esse problema que nós estamos aqui na busca de encontrar soluções alternativas. Eu vejo nestes projetos que eu vi, a gente viu, apesar de todos os problemas que existem, apesar de todas as dificuldades que nós identificamos, mas a gente vê também imensas potencialidades, né? A gente viu muitos casos também de sucesso, né? E a gente vê que, apesar de todas as dificuldades, a gente vê que existem homens e mulheres que são enormemente guerreiros, que conseguem, né, como diz aqui no sertão, fazer das tripas coração, né? E eu acho que é importante, né? Como eu disse a vocês, eu sou do Nordeste, estou no Ministério, estou do Planejamento, sou do Nordeste, conheço um pouco essa realidade aqui de vocês. Ao longo dessa semana eu tive a capacidade de mergulhar mais ainda, né? E como eu sou economista, né? Então, como economista na área, inclusive da economia rural, tenho conversado com o pessoal da Codevasf, os dados preliminares que a gente viu da Codevasf vai nos ajudar mais ainda a contribuir com uma série de possibilidades, de alternativas que possam ser apresentadas ao longo dessa discussão, até porque nós estamos aqui em um dos primeiros passos dessa reabertura, desse processo, não é? Então, a nossa presença, e a gente fez um esforço enorme para estar aqui, né, ouvindo vocês, dialogando, justamente pela importância que tem, né, pela importância que tem. Você juntar uma equipe como se diz, multidisciplinar, né? Tem aqui a colega do Ministério da Cultura, que vê a questão de quilombola, a saúde, a educação, povos indígenas, FUNAI, a própria coordenação da Secretaria-Geral da Presidência da República. Isso não é fácil, não é? Então, e a gente está aqui pela importância que tem, né? Então, lá no Ministério do Planejamento, que é onde eu trabalho especificamente, é o ministério que organiza faz todo o planejamento orçamentário do que todos os órgãos, né, vai gastar
no país inteiro, tá? No governo federal todo, né? Logicamente que não vai depender, isso não vai depender, né, lá do Ministério, né? Apenas, né? Isso depende, sobretudo, de uma decisão, né, que vem, uma decisão do governo federal, da Secretaria-Geral da Presidência, e aí a nossa missão, além de colaborar nas discussões com a Codevasf, com o governo, com a Secretaria-Geral, com os outros ministérios, né, com os representantes, né, que estão na mesa de diálogo, né. Então, a nossa missão vai ser o quê? Vai ser buscar operacionalizar as dotações orçamentárias, recursos, né, junto com o Ministério da Fazenda, para dizer, olha, o investimento será esse, então o Ministério cabe alocar os recursos e viabilizar para que as ações possam ser executadas. Tá? Então, lá no planejamento tem essa função. Tá? Então, eu quero dizer que eu saio, Fábio, daqui muito satisfeito dessa semana de trabalho. Né? A gente vai ter outros dados, vamos mergulhar mais ainda em números, eu adoro números, né? E quero dizer que saio satisfeito, acho que cumpriu o papel, cumpriu a função. Os outros perímetros que eu ainda não tive, eu já vi dados preliminares, tá, dos outros, do Apolônio Salles, né, inclusive, assim, e a gente vai aproveitar também, vamos mergulhar também um pouco mais nisso, né, a gente já tem um relatório também um pouco mais detalhado de lá, e, enfim, então saibam que da parte do Ministério do Planejamento, né, lá da Subsecretaria de Articulação com Estados e Municípios, que é nosso papel de estar aqui, a gente vai estar colaborando e fazer o máximo possível para que vocês possam, ao final desse processo, ter ganhos e melhoria significativa nisso. Então, isso é no que nos cabe. Muito obrigado. Bom, eu queria aqui saudar a todas e todos, mais uma vez, por essa ação que nós fizemos hoje. Dialogar não é uma coisa fácil. Nós estamos na mesa de diálogo de 40 anos de história, de luta e resistência pelo direito à água e por direitos. Então, eu queria aqui saudar em nome da mesa, do Fábio, dos meus parceiros de ESG, o compromisso. Como foi dito aqui, eu venho pelo Ministério da Cultura, mais especificamente pela Fundação Cultural Palmares. E eu costumo dizer que, muito foi dito aqui, mas são os nossos que olham, pensam, falam e fazem para os nossos. Então, eu queria dizer que, nessa data, Luiz Inácio Lula da Silva pega um grande problema de 40 anos, né, de disputa, e aí assina um termo de conciliação, de compromissos e reconhecimento recíproco, no município de Alcântara, Maranhão. Digo especificamente sobre o compromisso desse governo de união e reconstrução do Brasil pela democracia. Só nos vê aqueles que lutam pela democracia. Então, foram 21 títulos de domínios das comunidades quilombolas reconhecidos, 19 comunidades beneficiadas para 4.500 famílias. Nós estamos falando de 11 decretos de interesse social, um dos passos que foi dito aqui pela nossa reconhecida da comunidade quilombola. Mas um dos passos são os 11 decretos de interesse social que vai rumo à titulação. Sim, esse também é um anseio, entre inúmeros anseios, mas também é um anseio de discussão da nossa cultura, porque cultura e território tem tudo a ver. E nós, como União e Reconstrução de País, como União e Reconstrução de Brasil, viemos para essa mesa de diálogo para fazer esse exercício, escutar, maturar e levar. Ainda que muitas coisas sejam muito parecidas, nós falamos aqui de planos estratégicos, de assistência técnica, de manutenção, nós estamos falando de tubulação, nós estamos falando da água, nós estamos falando de direitos. Então, viemos aqui escutar e, a partir daqui, fazer ressoar no governo federal, nesse governo
da democracia. É união e reconstrução de Brasil. Muito obrigado a todos e todas vocês. E queria dizer que a Fundação Cultural Palmares voltou. O Ministério da Cultura voltou. E nesse agosto lançou aí, em 36 anos de história, 3.090 certidões de comunidades quilombolas. Rumo, avante, a democracia, por mais direitos de um país que, com certeza, com vocês, nós vamos reconstruir. Muito obrigado a SG. Bom, gente, então, como eu disse a vocês, eu estou aqui representando a Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Primeiro, agradecer aí o convite da Secretaria-Geral da Presidência da República por a gente estar participando aqui da comitiva. A gente acompanhou toda a missão ao longo dessa semana, algumas reuniões prévias. Para a gente tem escutado e entendido que as demandas aqui elas são muito maiores, são históricas, são antigas e que não necessariamente envolvem a nossa área própria da assistência social. Mas quando a gente fala de assistência social, a gente está falando de questões de vulnerabilidade social, de um olhar específico também para algumas populações, para os povos e para as comunidades tradicionais, como os quilombolas, os indígenas. A gente está falando do acesso a direitos, né, que é o que a companheira Flávia também trouxe. Então, a gente acredita muito no potencial também dos serviços da assistência social para lidar com questões que certamente existem, né, nesse território que, por conta dessas questões todas, tem uma situação de vulnerabilidade social e que a gente põe aí à disposição tanto a Secretaria Nacional de Assistência Social como os serviços que existem aqui no município. A assistência social ela é executada, né, predominantemente pelos municípios aqui no território. A gente fez aí um diagnóstico prévio antes de vir para cá. A gente sabe que em Petrolândia aqui, por exemplo, tem o CRAS, tem o CREAS. A gente tem conversado com algumas pessoas no sentido até de entender se as populações, as comunidades do perímetro também estão acessando esses serviços. Né, dizer para vocês que antes de vir para a missão, a gente entrou em contato com a Secretaria Estadual de Assistência Social, também para entender se havia um acompanhamento específico, um olhar específico aqui para o perímetro, para essas comunidades. A gente volta também com a missão de entrar em contato com as gestões, as prefeituras, as secretarias municipais de assistência social, para também ter esse olhar e essa atuação específica, né, tendo em vista todas essas questões que vocês trouxeram e outras, enfim, que sejam importantes desse olhar dessa política de assistência social. Então, a gente agradece também a participação de todos e todas, agradece por a gente estar podendo compor essa comitiva e, certamente, do ponto de vista da nossa área, a gente vai retornar, levar todas essas demandas também que nos competem ao nosso secretário nacional e a gente espera que tenha aí bons retornos e uma boa articulação aqui com o município para o atendimento a todos e todas vocês. Tá? Muito obrigada. Então, gente, eu vou complementar um pouco a minha colega, porque nós fazemos parte do mesmo ministério, né? O Ministério do Desenvolvimento Social, ele trabalha, como vocês sabem, com políticas, né, sociais, com população, principalmente de baixa renda, né, pobreza e extrema pobreza. Então, é um ministério que tem esse papel de olhar para as necessidades, para as demandas das populações mais vulneráveis, né, e agir junto a essas populações, né. É um ministério que tem, né, várias secretarias. A Kelvin falou da Secretaria Nacional de Assistência Social. Eu faço parte de uma outra secretaria, como eu falei no início, que é a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A gente, quando nós fomos convidados para vir para essa missão, né, quando a gente viu o escopo da missão, a gente falou, bom, é importante, né, ter esse conhecimento do ponto de vista do Ministério, porque, bom, a gente, por mais que a gente entenda que vocês tenham demandas urgentes, né, com relação à questão do sistema de irrigação, com relação à questão da produção, mas assim ficou muito patente essa questão também do acesso à água. E para nós da Secretaria, quando a gente fala de segurança alimentar nutricional, a gente também está falando desse direito humano de acesso à água de qualidade. Então, para nós, a questão da segurança alimentar
ela não tem só a ver com a questão da alimentação, né? Logicamente, vocês falaram o quanto isso afeta a questão de geração de renda e da alimentação de vocês, mas também essa questão fundamental de acesso à água. Então, lá na nossa secretaria, né, a gente trabalha, de certa maneira, com essa questão do acesso à água, não na perspectiva que vocês estão colocando de acesso à água potável a partir do sistema público, né, de abastecimento. A gente tem outras políticas de acesso à uma política de acesso à água, que é a política do programa Cisternas, e que, bom, talvez não seja o caso, ou talvez sim, justamente é isso que foi interessante para nós, porque a gente pode ter uma ideia de todo esse problema e ver como ele é multidimensional, né, e poder levar essas informações e essa realidade, essa demanda para dentro do nosso ministério. E, a partir dessa articulação com a Secretaria-Geral, poder pensar nessas soluções. No caso do nosso ministério, não talvez imediatamente com relação à demanda de vocês em termos do sistema de irrigação ou dos problemas de energia, porque não é da nossa competência, mas de tentar pensar soluções em relação a essa questão de acesso à água de qualidade. Então, eu agradeço muito essa participação de vocês, agradeço à Secretaria-Geral pelo convite, porque eu acho que a gente, pensando junto, a gente pode pensar soluções que sejam soluções muito mais, vamos dizer, que consiga efetivamente resolver os problemas de vocês, né? Então, eu agradeço muito a participação e agradeço de vocês, agradeço a Secretaria-Geral pelo convite. Muito obrigada. Boa tarde, mais uma vez. Só quem não viu minha apresentação, eu trabalho no Ministério da Saúde, na Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Primeiro, eu queria parabenizar a organização política de vocês, assim, dos sindicatos, dos movimentos sociais, dos movimentos que acontecem ali no território mesmo, né, de base territorial, aos padres lucianos também, né, que fazem uma importante mobilização no território. Quem não sabe, porque tem 2 padres lucianos, né, que... a organização dos povos quilombolas e dos povos indígenas, que também trouxeram vários aspectos que, antes da nossa vinda aqui, a gente não tinha se atentado enquanto Ministério da Saúde. Então, essa visita foi muito importante para além do que é o título da mesa, né, de diálogo, que é água e direito... Como é que é? Só para... O nome é realmente longo, calma aí. Diz respeito ao sistema de irrigação. Isso, sistema... Perspectivas e desafios do sistema Itaparica. Pronto. Se preparando para vir para cá, a gente olhou como que a gente olhava para os números e os indicadores de saúde relacionadas à água para consumo humano. Aparentemente estava razoável. Chegando no território, a gente viu, e tem várias preocupações que a gente já tem um grupo de pessoas trabalhando em Brasília, assim, para investigar melhor essas questões. A gente tem que investigar. Então, alguns pontos que a gente observou aqui nessa imersão nesses dias. Risco à saúde humana pela não potabilidade da água, né, principalmente nos perímetros irrigados. Tem gente que não tem acesso. Todo mundo falou que o consumo é da água bruta. Dos povos indígenas, a atribuição está no Ministério da Saúde, então é uma coisa que a gente já vai acionar a CESAI para a gente verificar. Tem o que as meninas do Ministério do Desenvolvimento Social mencionaram, que pelas perdas econômicas, pela dificuldade de irrigação, pela salinização do solo, pode repercutir na saúde das pessoas, pela perda que a gente fica falando da segurança alimentar. Mas o que a gente comia antes não está comendo agora, né? Assim, não tem tanta fartura, não tem dinheiro para fazer a feira.
Então, alguns pontos que chamaram atenção. Então, a gente vai voltar com essa tarefa de mobilizar não só a secretaria que eu trabalho, né, mas as secretarias afins do Ministério da Saúde que dizem respeito a isso. E também um potencial exposição a alguns elementos químicos que a gente tem que verificar de perto e ver soluções para isso de maneira mais rápida possível. Mais uma vez, agradecer também à Secretaria-Geral pelo convite, por ter chamado o Ministério da Saúde para essa agenda. Muito obrigada, e é muito inspirador estar com vocês. Assim, e a gente está sensível à questão que vocês apresentaram, né, e prestamos solidariedade e também isso se transformar em ações para que a gente tenha essas questões solucionadas. Obrigada. Então, boa tarde a todas e todas novamente. Eu queria começar agradecendo à Secretaria-Geral pela sensibilidade de ter identificado que havia uma questão indígena nessa questão. Porque, quando a gente teve acesso aos documentos e fez a preparação para vir para cá, haviam poucas menções à questão indígena, né, à luta indígena. Só que, quando a gente chegou aqui, a gente pode perceber que os povos indígenas são povos que estão ativos nessa luta e que estão tendo seus direitos básicos privados. Então, eu só queria falar que, enquanto Ministério dos Povos Indígenas, que é um ministério novo e que foi criado com base em muita luta e que ainda, para se manter hoje, é necessário muita luta, nós vamos levar os clamores de vocês, eles serão ecoados lá em Brasília, e não ficaremos inertes, faremos tudo o que tiver ao nosso alcance para atender as reivindicações. Só isso. Boa tarde, Huecai no Nerimani, a todos os parentes. Primeiramente, eu queria registrar aqui a presença dos povos originários Trucá, Aticum, Pancará, Tuxá, Tuxi, Tumbalá e os de casa, Pancararu, Tumbalalá, e os de casa que é Pancararu, Pancararu-Opará e Pipipã. A gente também está num momento muito especial, onde esse governo ele abre a oportunidade dos povos indígenas terem representações federais e estarem dentro dessas mesas de diálogo. Água é um direito. Todo mundo precisa de água, então a luta é comum entre os agricultores, quilombolas e povos indígenas, todo mundo que está no campesinado. Sem água, a gente não vai ter segurança alimentar e nutricional, a gente não vai ter saúde, a gente não vai ter segurança e a gente não vai ter futuro dos nossos. Então, a gente está aqui, como ministério, se importando com a qualidade dos processos dentro dos territórios, com a qualidade da vida e do bem viver de todos os povos. Como a Sami disse, os povos originários estão, sim, nessa luta também há 40 anos. Então, aqui eu saldo também a todos os filhos e filhas dos povos originários que foram retirados desse perímetro e foram reassentados e resistem, porque nós, povos originários, resistimos há 524 anos e a gente vai resistir nas nossas diversas formas, sejam com territórios delimitados, homologados ou reassentados. Pensar num Brasil melhor, num Brasil de qualidade, é pensar no bem viver também dos povos indígenas. E como um companheiro aqui trouxe na mesa, com fome e sede, nada vai para frente. Gaiola bonita não mata a fome. Digo ao povo que avance e nós avançaremos. Estamos aqui ouvindo e vamos levar a situação, e a gente agradece à Secretaria-Geral por ter escutado os povos originários que estão por aqui, todos os seus descendentes, e a gente poder compartilhar essa mesa também para ir à luta. Estamos aqui. Boa tarde novamente a todos e todas, né? Relembrando, eu sou Ivo Augusto, eu sou
funcionário da FUNAI, né, da Coordenação Regional do Bairro São Francisco, que tem sede aqui bem próximo de vocês, né, em Paulo Afonso. Ao contrário dos demais, nós somos o Estado aqui, na ponta. Né? A gente lida o dia a dia com os problemas, né, que afetam as nossas comunidades, os nossos povos, tanto do lado de Pernambuco como do lado da Bahia. Nesse caso, a gente vai atuar, vai participar do processo da mesa, não é, Fábio? Tanto aqui em Pernambuco como lá, né, na Bahia. Você tem ideia do problema que a FUNAI encara no dia a dia. Né? E é extremamente importante a participação da FUNAI, né, nesse processo todo. Como a gente viu que é um processo que envolve, além dos agricultores, né, do perímetro, envolve também os indígenas agricultores do perímetro. E tem muita informação nessa questão do agricultor indígena de modo equivocado, sempre com uma ideia de que o indígena, né, no imaginário do povo, vai lá e vai tomar as terras de quem está ali. Não é assim que funciona. Eu quero deixar isso muito bem claro a vocês, que indígena não toma terra de ninguém, indígena e quilombola. Por mais que a gente escute todo dia essa ladainha de que o indígena tomou terra de A, B ou C, não é verdade. Né? Todo o processo de regularização fundiária, né, na qual uma terra indígena originária passa, é extremamente rigoroso, né, é acompanhado, discutido, contestado, enfim, é uma luta. Né? Mas, né, o que eu quero dizer é que, nesse momento, todos nós estamos, né, do mesmo lado. Né? A luta é uma só, é pelo perímetro. Que sem o perímetro funcionar, não tem indígena, não tem quilombola, não tem agricultor, não tem cidade, vai todo mundo embora daqui, ou vai todo mundo morrer aqui de mão dada. Não é isso? Então, a luta é uma só, gente. Né? Quero aqui parabenizar a vocês que, junto com os indígenas, fizeram todo esse movimento para o Estado brasileiro estar aqui, ou melhor, o governo brasileiro estar aqui, né? O Estado através do governo. Né? Isso foi fruto de luta, fruto de organização social, né? Fruto de empenho, fruto de exposição, né? Que a gente se expõe. Né? A gente sabe que, quando a gente está fechando uma rodovia, a primeira coisa, se ela é BR, a Polícia Rodoviária Federal não quer nem saber. Ela vai e desocupa, né? Ou melhor, né, acaba com o que está ali, porque é a área dela, a atuação dela, e ela vai com tudo para cima. Né? Então, a gente tem que estar muito bem unido, tem que saber do que o nosso objetivo. Nessa hora, a gente não pode ter divisão, né, no momento de luta, como vocês estão travando, como nós estamos travando essa luta. A gente tem que tirar o que não presta dos locais. Se não presta, eu sei que sindicato é eleição. Né? Então, para a gente ter um sindicato forte, a gente precisa participar e votar, e tirar o que presta, ou tirar o que não presta, e botar o que presta. Como a gente fez agora nessa última eleição, Fábio. Né? A gente fez agora. Né? Então, vamos seguindo que a gente está no rumo certo. A gente não vai transformar tudo, né, em um mandato, nem em 2 anos. Né? Mas a gente está caminhando, e caminhando a passos firmes, seguros, né? E digo até largos, nesse momento, né, já que é a primeira vez que o governo está aqui. E eu botei tanta coisa, mas não vou falar, não. Viu, gente? Quero dizer, só reafirmar que a FUNAI é órgão fundamental para estar dentro do processo. Né, porque a gente tem questão fundiária envolvida, tem questão de produção, né, tem questão de trabalhar junto, de dar a mão, de brigar, e a gente tem expertise nisso, e a FUNAI está bem pertinho de vocês. Viu? Um abraço a todos, e sigamos firmes e fortes nessa luta. Alô, boa tarde. Então, só me apresentando mais uma vez, eu sou o Jorge, faço parte da equipe da SG, né, da Secretaria de Diálogos Sociais. Antes, eu só queria relembrar e esclarecer por que a gente está aqui e qual é o objetivo da mesa. Se vocês não sabem, né, ela foi instituída em 1º de janeiro de 2023, né, com o objetivo de tratar da articulação do governo federal
e os setores da sociedade civil sobre o caso, sobre o território. Entre os objetivos da mesa estão monitoramento da busca de resolução e promoção contínua do diálogo com a sociedade, no caso da sociedade que aqui reside, trabalha e vive. Também como objetivo, contribuir e buscar soluções de conflitos em todas as dimensões, né, no âmbito desse território que a gente chama, denominado Sistema Itaparica. E também promover a criação de ferramentas das diferentes demandas dos impactos que aqui acontecem. Então, essa atividade que a gente veio fazer aqui, além de ser uma visita de campo, não é meramente uma visita técnica de campo, né? Visitamos instalações, né? Tivemos o conhecimento físico-geográfico da situação, mas, principalmente, o objetivo maior era fazer essa atividade de escuta, né? E ouvir, né, o que vocês têm a nos dizer. Por quê? Porque a participação social e a escuta é uma das prerrogativas essenciais desse governo, né? É uma das grandes diretrizes do governo, e a nossa secretaria, né, ela é a nossa função, a nossa missão é promover esse tipo de atividade, esse movimento, né? Eu particularmente tive um envolvimento com esse processo desde lá atrás, inclusive das outras gestões, né? No âmbito do processo, né, digamos assim, administrativo, né? Então a gente tem um calhamaço de relatórios e informações no âmbito mais da questão, sobretudo que envolve as questões jurídicas, né, das entidades que aqui, né, promoveram ações, né, desde o seu início, né, que envolve as questões administrativas também e de gestão, né. Uma coisa é a gente estar lá e ficar, né, se debruçando em relatórios técnicos, né, na questão dessas áreas, né, administrativas, jurídicas. O que não nos dá a mínima dimensão do que a gente viu e viveu e vivenciou aqui nesses dias, né? Então, por isso é fundamental a gente ter feito essa primeira atividade, né, no âmbito da mesa. Portanto, ela não se encerra aqui, né? É pelo menos o primeiro passo, né? E também outras atividades paralelas também estão acontecendo, né, no âmbito da mesa, né? Por exemplo, essas questões, como eu disse, que envolvem âmbito jurídico, judiciário, que está em curso, né, em outra esfera no governo federal, que vai nos subsidiar também na busca de soluções, né, da situação. Então, só para esclarecer, primeiro, que essa atividade não se encerra aqui e tem outras ações correndo paralelamente, né, no âmbito do governo federal e também fundamentalmente com a parceria dos outros órgãos que a gente convidou para estar aqui e outros também que estão trabalhando conjuntamente com a gente lá em Brasília. Então, quando a gente vem aqui, né, a minha visão, né, explodiu, né, de tantas camadas e tantas situações que a gente se deparou aqui, das mais diversas, né? Desde a questão que foi falado bastante, né, e que a gente vivenciou, né, nesses poucos dias, a gente teve bastante informação que a gente vai ter, né, enfim, várias situações pontuais e ao mesmo tempo genéricas que, como algum colega falou, que se replicam nos diversos distritos, nos diversos perímetros, nos diversos polos, né? Acho que não sei se está falando certo, nas agrovilas, né? Então, são situações que a gente entende que tem situações pontuais, mas tem situações que se replicam, se repetem, né? E viram um círculo vicioso. Então, a gente ficou atento a isso, né? E a gente eu espero que todos nós estamos voltando mais sensibilizados e principalmente mais munidos de muita informação rica. Tenho certeza que a gente aprendeu muito mais com vocês nesses dias do que, né, resposta que a gente possa dar. Então a gente está muito cansado, mas muito feliz no sentido da quantidade de informações e ao mesmo tempo um pouco assustado do tamanho e da dimensão dos problemas que só estando aqui a gente poderia ter contato com essa realidade. Então, queria agradecer aqui a presença e a participação de todos e a paciência, né, por estar aqui nesse processo, que a gente sabe também que não é fácil o deslocamento e a espera, são anos e décadas de espera.
né? Agradecer a acolhida aqui na Câmara, agradecer a mobilização de todos os órgãos e entidades que nos ajudaram e agradecer a solidariedade dos colegas ministeriais que estiveram aqui. Muito obrigado, estamos à disposição. E lembrando que não se encerra aqui, a gente vai continuar trabalhando em cima desse trabalho. Muito obrigado. Gente, eu estou aqui com mais 2 companheiros de pasta, então nem vou me alongar muito, porque vai ficar repetitivo. Mas para não passar em branco e eu não deixar de dar o meu recado e o meu agradecimento a vocês, realmente, assim como o Jorge e outros companheiros que me antecederam na fala, nada se compara, né? Muito se lê, muito se sabe, já é um problema. O sistema Itaparica, a questão do sistema Itaparica já é uma questão que perdura há vários anos. Então, muito se lê, muito se sabe, muito de informação tem sobre o assunto, mas nada se compara a estar no território com vocês e ouvir e ver de perto o que está acontecendo aqui. E é por isso que nós, enquanto Secretaria-Geral, convidamos outros ministérios para que os olhares deles, enquanto a pastas deles, eles possam internalizar dentro, para que seja garantido que, enfim, hajam soluções nas mais diversas esferas que, conforme a gente viu aqui, estão acontecendo, né, que precisam de solução. Sem me alongar muito, para não ser muito repetitiva, mais uma vez agradecer a presença de todas e todos aqui, a acolhida. É muito importante ver de perto o que está acontecendo e precisa desse olhar mesmo, precisa de um olhar atencioso, e nós estamos aqui para isso. A mesa não acaba aqui. Uma coisa que eu disse em todos esses dias, essa mesa não tem assento fixo. Todas e todos que estão aqui fazem parte dela. A mesa não se encerra na visita de campo. Tem desdobramentos que vão acontecendo. A gente vai fazendo o possível lá de Brasília. As outras visitas de campo vão acontecer para a gente garantir que não só o estado de Pernambuco, mas também a Bahia e todos os afetados tenham uma resposta. Então, é para isso que nós estamos aqui. Vamos continuar trabalhando, vamos voltar para Brasília, internalizar tudo que a gente viu aqui e fazer o possível. Muito obrigada pela presença de todos e todas. E é isso, vou passar para o Fábio e agradeço. Então, ser o último a falar com todo mundo já cansado, querendo ir, mas é no sentido de reafirmar algumas questões. Acho que as falas dos colegas, né, dos ministérios já trazem algo que eu acho que Geraldo sintetizou muito bem. Assim, se nós estamos aqui é porque esse é um tema de importância para esse governo, né? Se despende esse esforço para estar aqui é porque isso é algo importante, né? As soluções que nós vamos construir podem ou não serem as mais adequadas e ideais que a gente sonha. Mas que não vai faltar o empenho do governo naquilo que lhe alcança de fazer, por isso nós estamos aqui fazendo, né? E esse processo da mesa ele é muito pedagógico, porque ajuda o governo a compreender a urgência das questões que estão na população, mas também ajuda a população a compreender melhor como funciona um governo. E essa pedagogia conjunta ajuda a gente a avançar como projeto político, que um foi eleito e outro não, né? Então, reafirmar também o que foi colocado, que existem já tratativas em curso. As questões jurídicas relacionadas a chefes estão tendo tratativas. A Advocacia Geral da União está empenhada junto à mesa com uma série de tratativas que precisam ser tomadas, né? E que tomam seu tempo. A suplementação orçamentária é uma discussão, temos um PL ali para a gente ajudar, inclusive, com as comunidades, a nos mobilizar para isso. Tem tarefas que a gente já tem que se colocar para avançar na resolução das questões. A mesa não se reduz à visita de campo. A visita de campo é um pedacinho desse tamanho dos desafios que tem a mesa. Quando nós estamos em Brasília, mas quando vocês também estão aqui, na luta cotidiana, né? Então, essa ideia de que a mesa é um processo permanente que eu gostaria que a gente tirasse desse momento. Para a gente reafirmar, esse aqui não é o último momento, a mesa não acabou aqui com essa escuta é insuficiente.
Falta muito ainda para a gente conversar. A visita de campo é insuficiente. Se a gente ficar um mês aqui, a gente não vai conseguir conhecer todo na profundidade e complexidade que as coisas são aqui, né? Então a gente monta uma programação e a gente tem que lidar com ajustes de ordem que a gente controla, de ordem logística, de ordem de orientações políticas, que a gente não consegue contemplar tudo. A gente sempre monta uma programação pensando, essa é a programação ideal. E a gente faz ajustes. E a gente nunca consegue dar conta de tudo, né? Então, Apolônio Salles, Barreiras 1 e 2, não é que não tem problema. E parecer que não tem... fica parecendo que não tem problemas. Não, nós não somos responsáveis de afirmar isso jamais, né? Não, tem sim. E também tem os territórios dos nossos parentes indígenas que nós tampouco visitamos. E as comunidades quilombolas em que a gente não conseguiu também. Isso quer dizer o quê? Que uma visita de campo não é um fim em si mesma. O que a gente pode dialogar com a secretária nacional é levar a sugestão. A gente precisa vir mais vezes para cá. Porque aí amanhã correndo, se a gente pode tentar construir, com a autorização da Secretaria-Geral da Presidência, uma outra vinda com mais fôlego para contemplar os territórios indígenas, quilombolas e aqueles outros. Porque não é aonde nós fomos que é a medida de urgência de resolução. São critérios que vão ser analisados no conjunto da mesa, com os ministérios, né? Porque sempre vai faltar, né? E, então, assim, algo que a gente pode dialogar e tentar construir, e nós, da Secretaria-Geral da Presidência, que coordenamos esse processo, né, vamos fazer as consultas, é justamente que a gente tenha uma outra visita nos territórios, que não precisa ser o mesmo formato, mas que a gente possa, que isso é importante para as comunidades, se qualifica, como os companheiros e companheiras colocaram. Então não se encerra aqui, esse é um momento, e a gente aprende para fazer melhor no próximo. A gente que agradece os ministérios que atenderam o convite, a gente convida vários ministérios. Alguns atenderam o convite, outros não. Está faltando ministério aqui para escutar, para participar. E a gente vai refazer o convite a cada um dos ministérios que estão aqui e vamos tentar trazer mais ministérios para outros momentos que tenha a construção, né, da própria mesa. E ainda assim reafirmar que a mesa é de todos e todas, é um processo permanente, não é uma mesa de negociação clássica, tripartite, como os sindicatos estão acostumados. Não é uma mesa de mediação de conflitos, como a gente tem vários em vários órgãos. É uma mesa de diálogos permanente com os atores que sejam necessários. Nenhuma representação das comunidades é dono de cadeira na mesa. Nenhuma. Tá? Então, assim, é muito importante que a gente volta para dialogar, que nós vamos ter que fazer um monte de reunião depois, com a mediação das organizações sociais que organizaram a demanda para a mesa, e vamos ter que pôr mais cadeira nessa mesa. Essa mesa tem que ter, né, a representação dos povos indígenas, tem que ter as comunidades quilombolas, tem que estar representado. São atores, são sujeitos também na mesa. Então é muito importante que a gente entenda, como disse o Cobeiro, a necessidade de que uma ação unitária, e que se a gente está fazendo um processo, ele tem que servir para a gente fortalecer a unidade, né? E certas disputas, certas questões vão ficar no seu lugar, no tamanho que elas têm que ter, porque algo é muito mais importante, né? É justamente isso. E terminar, né, talvez reafirmando algo que a gente sempre coloca em todos os espaços, foi colocado aqui, mas acho que é o essencial, né, da natureza de que a sociedade tem todo o direito e dever de cobrar o governo, né? Não tem que ter meias palavras. E tem que estar disposto a escutar o que o governo tem a dizer também, né? E juntos tentar solucionar as questões. Agora, essa mesa existe resultado de uma luta social. Ela não foi dada pelo governo, né? E vocês estão num contexto, e essa mesa se dá num contexto, se a gente for pensar bem, onde vocês escutam muito o que vocês querem tudo dado pelo governo. As críticas que se fazem, não, dá tudo, dá energia, dá não sei o quê. Vocês escutam isso? Há um preconceito tremendo.
Mas não é dado, é conquista. E a mesa é uma conquista, a mesa não foi dada pelo governo. Nós não acordamos um dia lá em Brasília, SG, e falamos assim, e se a gente fizer uma mesa? Não, os movimentos fizeram sua luta, pressionaram, estão pressionando há muito tempo. Foram combatidos e ignorados por um governo. E agora um governo que quer dialogar, que está aberto. Então, entendam que essa mesa é de vocês, é uma conquista. E ela vai derivar uma série de atividades. Vão ter visitas de campo, nós vamos ter que fazer seminário, tem publicações, tem estudos que a gente vai ter que encomendar, tem uma série de ações que vocês vão ter que ser protagonistas. Porque a gente não vai fazer para as comunidades, a gente quer fazer com as comunidades. Né? Um dito, né, que os povos indígenas e quilombolas já dizem a nós há muito tempo, né? Nada sobre nós sem nós. E também isso, não vamos discutir o sistema Itaparica e seu futuro sem as comunidades que estão nesse sistema. Então, reafirmar o quanto que para nós é fundamental a participação, seja na hora de reivindicar, de cobrar, não cabe ao governo, né, domesticar movimento social nenhum. As formas de luta e de expressão são legítimas dos movimentos, têm a sua autonomia, movimento é movimento, governo é governo, não vamos confundir as coisas, né? E nós vamos tomar as medidas que sejam necessárias nesse aspecto, como governo. Né? Então, se os movimentos têm uma forma de fazer a sua pressão e reivindicação, e ela é legítima, nós, como governo, vamos dialogar a partir do reconhecimento dessa legitimidade. Nós não queremos cooptar ou direcionar, mas nós queremos pensar estrategicamente o que vale a pena ou não juntos e juntas, né? Então, assim, é reafirmar esse compromisso dessa mesa, a gente vai propor de ter outras visitas, elas são necessárias. Quando a gente veio para cá, nós não pensamos nessas múltiplas dimensões e camadas, porque o sindicato foi um protagonista no momento e trouxe uma dimensão. Aí, chegando aqui, a gente encontrou outros sujeitos que trouxeram outras dimensões, isso vai se somando, isso vai qualificando. Né? Então, nesse sentido, dizer que nós vamos tentar organizar, né, ações que incluam novas visitas de campo. Isso vai ter que ser validado. Não é essa caneta aqui, a minha caneta não dá conta de assumir compromissos e definições junto a vocês, mas o compromisso da gente levar essas questões, porque o território é importante ser visitado, porque a gente pode escutar as mesmas coisas, ou coisas parecidas ou semelhantes, mas as comunidades têm o direito de dizer a partir dos seus territórios, e cabe a nós escutar. Né? Então, nesse sentido, quem agradece por esse momento somos nós, né? E sabemos que um governo que se dispõe a construir com o povo e para o povo precisa, né, de momentos como esse. Então, são momentos como esse e a postura que vocês têm nesses momentos que ajudam o governo a avançar, apesar de todas as dificuldades. E acho que também Geraldo disse uma coisa bastante importante, assim, nós vimos exemplos de muito sucesso. Não é que o sistema, que os perímetros são inviáveis. Tem sucesso. A questão é as estruturas adequadas que garantam isso. Não é um projeto fracassado, como tentam dizer por aí. Pelo contrário, é quando a gente qualifica que a gente vai conseguir ampliar o desenvolvimento, e vocês já são vencedores e vencedoras por estarem resistindo até hoje. Né? Então, de toda forma, agradeço muito, né, uma experiência muito importante para nós. Vamos seguir dialogando com as mediações que vocês, né, têm, também vindo a campo. Né, estamos à disposição. A Secretaria-Geral da Presidência deixa as portas do Palácio abertas. Os que já foram lá sabem que as portas de vocês serão atendidas. Vamos lá tomar um café, conversar um pouco. Né? E, bom, e só dizer que aquilo que nós não conseguimos contemplar por questões logísticas ou definições que foram validadas, inclusive, né, quando a gente teve que fazer determinados ajustes na programação, né, que a gente tinha idealizado, a gente foi, né, estava, né, a FETAP, o Polo estava presente, a igreja, a gente conversou um pouco ali, mas caberia a nós explicar essa questão, mas no compromisso de a gente conseguir construir uma volta a esse território já com mais tempo do que fazer correndo amanhã, com mais tempo e qualidade, inclusive incorporando os companheiros e companheiras indígenas e quilombolas no processo. Né? Então, muito obrigado, e retorno a palavra aí à coordenação do padre, dizendo que a gente que agradece, o governo existe e a mesa existe em função de vocês.
Vou dizer só duas coisas que eu acho que é importante. Essa conquista, claro que a gente sabe que tem os fatores sociais, mas é de vocês, agricultores e agricultoras, do perímetro irrigado de Taparica. A conquista é de vocês. Apenas nós colocamos os nossos nomes, as nossas vidas, porque vocês não têm ideia do que foi esses 10 dias de acampamento. Mesmo dizendo que é pacífico e tudo mais. Mas não foi o nome de muitos e muitos que estavam na berlinda, na justiça, ou sendo ameaçado. Mas foi um empenho de um coletivo. E eu acho que o governo respondeu a vocês vindo aqui. Eu acho que o caminho é sempre caminhando. É caminhar, e caminhar juntos, acreditando que a gente vai fazer o melhor por nossa região. A igreja, e aí foi pedido pelos bispos que eu falasse em nome da igreja, das 4 dioceses, não é? Petrolina, Juazeiro, Paulo Afonso e a diocese de Floresta, que nós estaremos sempre com vocês. Desde os 38 anos atrás até hoje, estaremos sempre do lado de vocês. Obrigado ao governo, a Fábio e aos demais. Tem direito. Dá. Eita, agora danou-se. Aqui está o povo sem medo de lutar. Aqui está o povo sem medo de lutar. Aqui está. Pronto. Quero registrar também a presença. Gente, vamos tirar uma foto? Todo mundo, juntar todo mundo, fazer uma foto, por favor.